obscuro. Eram os idos de 1990. Na época, eu era da ativa, tinha vários cursos operacionais e trabalhava na capital pernambucana. Por motivos óbvios, prefiro não me identificar. O meu sogro possuía uma fazenda com acesso pela BR-101, no interior do estado, com uma grande área de mata atlântica, em torno de 400 alqueires. Na borda desta mata havia um riacho, onde na margem oposta desta mata providenciei uma limpeza, abrindo uma clareira, obtendo uma boa área livre, onde eu, minha esposa e filho gostávamos de nos fins de semana ter um maior contato com a natureza, pescando e até mesmo, apesar dos protestos dos pais da minha esposa, acampar neste local. Lembro-me como se fosse hoje. Chegamos na fazenda numa sexta-feira à tarde. Passamos na casa grande, local onde a minha esposa foi criada, e apesar das contrariedades dos meus sogros, fomos descarregar o carro e armar nosso acampamento. Considerava tudo um ritual. Era um momento nosso em família, que apesar da falta de conforto, valorizávamos muito. Aproveitamos o resto do dia, claro, para descarregar o carro, além de montar nossas tralhas, pescar e tomar banho no riacho. Ao cair da noite, jantamos comida feita na brasa e recebemos a visita do meu sogro, que durante um bom papo à beira do fogo insistia para irmos dormir na casa, e por que eu não escutei. Lá pelas tantas da madrugada, vencidos pelo cansaço, meu sogro foi para casa, que não ficava tão longe do nosso acampamento, e nós fomos dormir. No meio da noite, a minha esposa me sacode e pergunta bem baixinho se eu sabia que bicho que era aquele que rodeava a barraca e fazia um barulho de respiração difícil, parecia com um ronco. A princípio, achei que fosse algum cachorro, talvez um porco, e depois de um tempo eu pensei até mesmo em onça, porém esse animal não havia naquelas paragens. Além disso, seu deslocamento pelo entorno indicava que era algo grande, bem maior que um cão, um porco ou uma onça. Em silêncio, por gestos, orientei minha esposa a não ficar perto da lona da barraca e a proteger o nosso filho no meio da mesma. Ela começou a chorar. Em silêncio, no fundo ela tinha ideia do que se tratava, pois ela cresceu ali ouvindo as histórias dos antigos. Vagarosamente, eu alcancei a minha pistola, uma Taurus PT calibre 380 e uma lanterna, e de dentro da barraca procurava ficar sempre de frente para os sons que aquilo fazia. Repentinamente, uma pata com unhas imensas rasgou a barraca no meu lado esquerdo. Dei 3 disparos seguidos nessa direção e a criatura recuou, soltando um aterrorizante uivo, que ao meu ver era de dor. E o mais rápido que pude, saí da barraca e com a lanterna iluminei o meu entorno. Ter uma boa área livre de arbustos foi uma grande vantagem, pois para esconder-se aquilo devia ter que ficar longe. Porém, não foi por muito tempo. A lanterna focou a uns 20 metros um animal que possuía olhos vermelhos. Era o que eu pude ver. Não deu para notar nada mais além do que isso. Também um forte mau cheiro. Aquilo partiu em grande velocidade na minha direção, soltando terríveis grunhidos. O foco da lanterna iluminou melhor e, para o meu terror, aquilo corria em pé em 2 patas. E só restou-me, em desespero, ser o mais preciso possível e descarregar rápido a arma em sua direção, onde tenho certeza que acertei a maioria dos 7 tiros restantes.
a criatura desviou-se de mim e partiu em disparada por dentro do canavial. A arma parou aberta, chamando a minha atenção para que não havia mais munição para lutar contra aquilo. Peguei a chave do carro, coloquei a minha família dentro e saí dali o mais rápido que pude. Na estrada para a casa grande da fazenda, vinha um farol no sentido oposto. Era o meu sogro que ouviu os tiros. Contamos nossa história e depois ouvimos muito por ter nos exposto ao perigo sem a mínima necessidade. Naquele momento, a minha única preocupação era com a minha esposa, que ficou em estado de choque. O meu filho nem viu nada, apenas assustou com os tiros, que lhe dissemos que era fogos de São João. Na manhã do outro dia, eu e meu sogro saímos para investigar o que realmente havia acontecido. E nem mesmo eu acreditava muito no que eu testemunhei. Intimamente, eu duvidava da minha sanidade. E no local pudemos ver a barraca rasgada, pegadas estranhas em volta da área e principalmente muito sangue no chão e na vegetação. Seguimos as marcas de sangue pela mata até uma área de difícil acesso. Como pelo perigo não valia a pena prosseguir, resolvemos então voltar e cuidarmos de nossas vidas. Dias depois, as notícias chegaram à fazenda. Deram conta que moradores de um povoado, situado a alguns quilômetros, durante uma caçada, acharam um cadáver nu na mata fechada. O laudo da polícia atestou que era um indivíduo do sexo masculino. Apresentava várias perfurações causadas por tiros de arma de fogo. O mesmo tratava-se de um motorista de um caminhão que estava abandonado há alguns dias num posto de apoio na BR-101, precisamente desde a sexta-feira fatídica. A última vez que havia sido visto com vida, havia parado seu caminhão no referido posto para pernoitar e seguir viagem no dia seguinte. Porém, após recolher-se, não fora mais visto. Ademais, o meu contato com o que quer que seja aquilo foi rápido e intenso, a ponto de modificar a minha maneira de ser. Tudo o que fiz naquele dia foi para defender a mim e a minha família, e eu morreria fazendo isso. Por consequência desse encontro, minha esposa passou a temer a noite mais do que tudo. Necessitou de tratamento psicológico por um bom tempo. Eu passei só a acampar por necessidade do trabalho. Eu me sinto incomodado na mata. Nós, quando na fazenda, não saímos da área da casa grande, principalmente à noite. E eu, quando lá, não perco do meu alcance a minha pistola. Para mim, após esse acontecido, ficaram dois ensinamentos de vida. Há coisas abaixo de Deus e acima dos homens que ninguém explica. Armas matam, no entanto, também salvam vidas. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, caros amigos. As coisas que aqui vou contar aconteceram na minha infância, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro Vilar dos Teles, onde no passado era uma única e grande fazenda. Tudo começou quando meus pais se mudaram de Engenho de Dentro do Rio de Janeiro e compraram um terreno nesse bairro, em 1979. Nessa época, o meu pai teve que ralar para pagar o que havia comprado e também para a construção da casa, que a princípio tinha somente um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha com uma copa enorme. Eu sou o caçula de 7 irmãos, sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas acabamento, nós mudamos para lá. E nessa época eu já tinha meus 8 anos. Logo na primeira noite de quando mudamos, percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha e ao mesmo tempo estava tentando forçá-la para abrir. O meu pai imediatamente se armou de ferro e facas e junto com meu irmão se preparou para pegar
quem estava tentando forçar a porta. Mas a nossa maior surpresa, quando abrimos a porta e saímos, é que não havia ninguém ali do lado de fora. Entramos novamente e em seguida continuaram as batidas e a forçarem a porta novamente. E isso bem diante de nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer. Eu no começo fiquei apavorado e na manhã seguinte nos levantamos e procuramos vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e a forçar a porta, mas nada era encontrado. Estes fenômenos passaram a acontecer sempre e na mesma faixa de hora, a partir das 11h30 da noite em diante. Um dia, um amigo foi me procurar em casa e eu não estava. Então ele pediu café ao meu pai. E como ele era meu amigo antigo, meu pai deu a liberdade dele ir até a cozinha e servir-se por si mesmo. Então ele foi, mas retornou rapidamente e pálido, pois, segundo nos contou, ele viu lá dentro da casa uma moça loira, sendo que ela riu para ele. Após esse dia, essa aparição foi vista novamente por outras pessoas. Além disso, também aconteciam outras coisas na casa, como barulhos na cozinha, do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres. Com o tempo, as coisas ficaram difíceis para minha família. Uma noite meu pai foi ao banheiro e acabou de fazer o xixi, mas o barulho continuou, mesmo ele já tendo saído do banheiro. Uma noite, quando eu estava meu pai e minha irmã vendo televisão, já eram umas 11 horas da noite, fomos dormir, mas na hora em que a televisão foi desligada, deram uma pancada forte na estante e depois saiu uma gargalhada de trás da TV. Após algum tempo, os meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe. O tempo passou e eu cresci morando nessa casa. E mesmo depois de adulto, presenciei outras coisas sobrenaturais, as quais coisas eu vou relatar em outra oportunidade. Hoje ninguém mora na casa, pois todos os meus irmãos que tentaram acabaram brigando com seus maridos e esposas. Devido a tudo isso, a casa sempre acaba ficando vazia. Outro fato interessante é que ninguém consegue reformá-la. Por quando que alguém tenta, sempre acontece o imprevisto e a obra não acaba. Hoje eu moro em outro local, a 170 quilômetros desta casa. Tenho minha família e meus filhos, e até hoje passo para minhas filhas o ocorrido para que tenham respeito ao desconhecido. Bom, obrigado por contar a minha história em seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Esta história que vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Na época, eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, eu gostava de viajar e todos tínhamos vontade de passar um final de semana no balneário de Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura, porém, combinamos que não iríamos ficar em hotel, pois assim poderíamos aproveitar bem as noites. Ficaríamos no lugar que chamavam de O Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar, e dizem que à noite o local se torna mal assombrado. Tudo correu a mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário, e ao entardecer fomos ao tal cruzeiro passar a noite. Éramos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Levamos apenas uma barraca e vários colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteira até tarde. A vista era muito bonita lá de cima. O céu estava limpo e a lua clareava bastante. Até então, havia corrido tudo bem. Porém, o resto de nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próxima de onde estávamos. Pensamos ser algum animal,
mas com a fogueira acesa ele não se aproximaria. Tentamos ficar calmos para não assustar as meninas, mas estávamos temerosos, pois nenhum de nós tinha trazido nenhuma espécie de arma. Foi quando a minha namorada deu um grito e todos se levantaram assustados. Ela disse ter visto um homem passando na mata. Não tinha mais como manter a calma. Estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo onde ficava o balneário, teríamos que atravessar a mata. Então resolvemos que só voltaríamos quando amanhecesse. E nesse momento começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até se formar um total de 10 vultos. Apontavam para nós e cochichavam palavras incompreensíveis. E de repente se viraram e voltaram para a mata. Pedimos para as meninas ficarem dentro da barraca enquanto decidimos o que fazer. Resolvemos que 2 de nós ficariam e 2 iriam ver o que estava acontecendo. E foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Eu e outro colega pegamos um pedaço de pau e seguimos com muito medo, mas não podíamos demonstrar. Quando entramos na mata, comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos e gemidos de desespero. Notamos vultos passando rapidamente por entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas não tive resposta. E de repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos. Começamos a correr e nos perdemos um dos outros. Maior foi a minha surpresa quando uma criança de mais ou menos uns 10 anos apareceu na minha frente e disse: "Por favor, nos ajude." A criança pegou na minha mão e me levou até um local próximo de onde estávamos. Sua mão era gelada. Lá chegando, vi um caminhão virado e vários corpos no chão. Fiquei sem saber o que fazer. Pedi à criança que aguardasse que eu iria pedir ajuda. Então ela se ofereceu para me levar ao acampamento. Quando eu cheguei, contei a todos o que tinha visto e decidimos pedir ajuda. A criança tinha sumido e imaginamos que ela havia voltado para o local do acidente. Quando chegamos ao vilarejo, procuramos o posto policial e contamos o que tinha acontecido. O policial deu uma risada na nossa cara. Não entendemos nada na hora, mas ele contou que há 10 anos atrás, um caminhão carregado de 10 adultos e uma criança havia virado na estrada e que ninguém sobreviveu. Desde então, muitas pessoas têm visto coisas sobrenaturais no lugar. No outro dia, resolvemos ir até o local do acidente e lá encontramos 11 cruzes e muito resto de vela que foram acesas em memória daqueles infelizes almas. Com certeza, fomos então visitados pelos fantasmas das vítimas daquele acidente na noite passada. Não é preciso nem dizer que eu fiquei pálido e com os cabelos em pé, né? No mesmo momento, fomos embora daquele lugar. E essa experiência ficou gravada em nossas mentes. E até hoje, comentamos aquele incidente, o qual nunca será esquecido, pois foi algo que não imaginávamos acontecer naquele lugar. Bom, este é meu relato. Espero que gostem. Um abraço a todos do canal. Tá aí, galera. 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.